The New Gate. Esse é um VR MMORPG da nova geração, que usa tecnologia de ponta nunca antes vista nesse mundo. Vamos nos aventurar, criar raças de até 7 personalidades, sei lá o que, derrote monstros com seus companheiros, forme grandes fortunas. Só que certo dia, The New Gate se tornou um jogo mortal. Você não podia mais sair de dentro do jogo uma hora, e morrer dentro do jogo era morrer de verdade no mundo real. Eu acho que eu já vi isso em algum lugar, acredita? E tá aí o nosso protagonista, de capa preta, espada. Né? E pra dar fim nesse jogo mortal, ele continuou lutando. Então tá lá ele se despedindo da party dele, porque ele tá lutando agora contra o último chefão do jogo. Ele consegue cortar uma asa do chefão, mas ele é muito rápido, muito forte e se regenera. Então o nosso protagonista usa o ataque especial Dança da Lâmina do Luar e mata o bicho. Origin, o guardião do portão, foi derrotado. Foram adquiridos títulos de Quebrador de Limites, o Realizador e o Libertador. Ao completar masmorra, agora é possível sair do jogo. Então ele vai ver a lista de players e ver que todo mundo está conseguindo fazer logout do jogo. E ele, como um bom herói, espera para ver se todo mundo vai conseguir sair. Então quando ele vai clicar no botão de logout, a porta atrás dele se abre. E do nada ele acorda em um lugar completamente diferente. E ele sente que aquilo é real demais para continuar sendo o mundo do jogo. E vê que ele consegue até abrir a janela. Com isso ele vê que todos os status dele tiveram um salto enorme, provavelmente por ter derrotado o último chefe. Mas o botão de sair do jogo sumiu. Ele também não consegue ver a lista de players porque parece que não tem conexão com a rede. Só que pelas especificações do jogo, nesse caso ele não podia se mover. Então esse é o mundo real, na verdade? Então ele usa um item que leva até onde ele deixou registrado o local da base. Ele tá seguindo o negócio, até passa por uma cidade, e quando chega no lugar ele vê uma elfa sendo enquadrada por alguns homens. E eles querem saber aonde tá a mestra dela, e tiram ela do círculo mágico que envolvia a casa. E aparece um monstro javali enorme do nada. Os caras saem correndo e ela cai no chão de medo. E quando o javali vai atacar ela, aparece o nosso protagonista e mata ele numa só. E ele percebe que dá pra ajustar a habilidade da magia e que o peso do ataque físico agora volta pra ele. Uma sensação bem real. Então ele solta um cheguei em casa pra elfa, porque aquela era a base dele, né? A elfa fala que o nome dela é Tiara Lucente. E o nosso protagonista se chama Shin. Aí a Tiara agradece ele e tal e pergunta se é um conhecido da mestra dela. Porque ele falou cheguei em casa, querendo ou não. Ele não conhece a mestra dela e ela fica surpresa porque não tem ninguém que não conhece a Schnee Reizar, a subgerente do Santuário da Lua. Então ele reconhece esse nome, Schnee, que também, convenhamos, não deve ter muita gente chamada Schnee por aí. Aí ele pergunta se essa é uma elfa de cabelo prateado até a cintura com um belo corpo e muito bonita. Porque Schnee é o nome de uma das personagens de apoio que ele tinha. Aí a Tiara fica um pouco assustada com essa abordagem nele, né? Aí o Shin fala que ele e a Schnee são velhos conhecidos. Então a Tiara fala que não vai falar tão facilmente. Ela acabou de conhecer ele e aqueles caras de antes também estão atrás da mestra dela. Mas vai aceitar entregar um recado por 1000 Julis. Ele não sabe que a Julie só tem Jaws. Então ele tira um Jal da caixa de itens e a Tiara fica muito surpresa. Porque apenas poucas pessoas da realeza e anciões são capazes de usarem isso. E uma moeda Jal tem poder de aplicar feitiços, então elas valem mais ou menos 100 milhões de Julis. Sendo que dentro do jogo um Jal é um valor mínimo. Aí ela se pergunta quem é ele e ele fala que pela configuração a raça dele é de humano superior. Mas os humanos superiores foram todos extintos. Ele fica preocupado da humanidade ter sido extinta, então ela fala que apenas os humanos de nível superior. Tipo aqueles caras de antes eram humanos comuns. Eram apenas 6 o número de humanos superiores que existiram. E eles estão desaparecidos desde o dia do declínio da glória, há 500 anos. Foi um grande evento histórico onde muitos desapareceram. Então Shin finalmente começou a ligar os pontos. Será que esse mundo é aquele mundo só que depois de passar 500 anos? Então ele dá um Jal pra ela como forma de agradecimento e um símbolo da boa amizade. Aí a Tiara pergunta quem que seria tão idiota a ponto de dar uma coisa tão valiosa pra outra pessoa? E o Shin fala, eu. Então ele fala que ela podia aprender magia com isso já que ela é uma elfa. E ela fica surpresa dele ter visto ela como uma elfa. Porque a mestra tinha usado uma magia ilusória pra mudar a aparência dela. Porque elfos de cabelo preto são um símbolo do mau agouro. Ela foi expulsa da aldeia porque esse cabelo atrai tragédias. E a Schnee abrigou ela e fez uma barreira mística em volta da loja. Ele pergunta se não tem como desfazer isso e ela fala que a mestra tá pesquisando. Ela fala que o cabelo dela era prateado no começo. E ele percebe algo e então vai abrir a janela de habilidades. E isso ela não consegue ver, então parece que ele tá doido na cabeça mexendo no vento. Então ele identifica a maldição e já vai purificar ela. Ele consegue acabar com a maldição, mas só um pedaço do cabelo dela volta ao normal. Então ela chora e começa a agradecer. Depois de 100 anos, ela pôde ver o cabelo dela de novo. Então o Shin fala pra eles tentarem sair da barreira mística. Eles conseguem sair e fazem uma caminhada. E ela tá muito feliz de poder ver além da loja depois de 100 anos.
Aí eles voltam pra loja e o Shin fala que ele vai pra próxima cidade. Porque se a Shine for quem ele tá pensando, provavelmente tem outros personagens de apoio. Então ela dá uma carta de recomendação pra ele. Porque na entrada do reino tem uma fila de inspeção e tal, mas com isso ele pode passar direto. A Tiera fala que nem com isso ela ia conseguir compensar o que ele fez por ela. E com isso o Shin vai embora pra cidade. E ele realmente consegue evitar a fila enorme da cidade com a carta. E o cara que tá acompanhando ele fala que esse é um negócio impressionante, porque com isso ele pode pedir até uma audiência com o rei. Aí ele vai pra guilda de aventureiros, porque pra juntar informações é o melhor lugar pra começar. Aí ele chega na bancada, a mulher pergunta o que ele quer e ele fala que quer se registrar como aventureiro. Aí ela manda ele pra outro lugar e nesse outro lugar tá ela de novo. Então a mulher explica que aquela lá de baixo era a Cílica, a irmã mais velha gêmea dela. E ela é a Cílica. Aí ele paga a taxa, preenche tudo, só que o cartão da guilda só vai ficar pronto no dia seguinte. O Shin começa a observar as pessoas e vê que elas só estão usando armadura de couro, ferro, então provavelmente a qualidade geral é menor do que no jogo. E a garçonete é a Cílica. Ela fala que ajuda lá nas horas vagas, então serve o prato dele e fica lá olhando ele comer. Porque ela quer conferir uma coisa, sobre ele ter uma carta de recomendação da loja Santuário da Lua. Aí o Shin fala pra eles irem depois de comer porque ele prefere evitar de dar de cara com o mestre da guilda assim que entrar na sala. Só que na verdade o mestre da guilda já tá ali, é o grandão atrás dele e também é o velho esquisito que tava na recepção. O nome dele é Barlux Ren, e ele também tem uma carta de recomendação, então os dois colocam em cima da mesa e elas começam a brilhar. Porque as cartas de recomendação ressoam e brilham ao se aproximarem uma das outras. Aí o mestre pergunta se foi da Tiera ou da Shine que ele recebeu e o Shin fala que foi da Tiera. Então o Barlux começa a explicar que com essa carta você pode entrar em praticamente todos os países sem passar por inspeção. É aceito por todas as guildas e em algumas nações, como Bairlicht, que é a que eles estão agora, até concedem uma audiência com o rei. E o Shin começa a pensar que realmente a Shine ficou bem poderosa. E o mestre fala que tem muita gente querendo roubar isso. Então ele só vai falar uma coisa, se o Shin não tiver certeza que consegue proteger essa carta, ele tem que destruir aqui e agora. Então o Shin fala que tá tudo bem, e o mestre fala que gostou de ouvir isso e que agora vamos testar suas habilidades. Fim do dia e o Shin tá exausto, deitado na cama já. Então ele acorda, nesse mundo, não no mundo real, e aparece na guilda já agradecendo a Cílica pela recomendação de hotel. Até troca de roupa porque um aventureiro de nível inferior não deveria se vestir de forma tão pomposa. Então ele recebe o cartão da guilda e tal, e a Cílica explica que há 9 ranks de aventureiro, SS, S e de A até G, e que ele pode aceitar trabalhos de até 2 níveis superiores ao seu. Mas ele já tinha em mente uma missão que gostaria de fazer, que é colher gramas Hilks, e a Cílica autoriza. E ela fica surpresa porque ele não parece nem um pouco imponente, mesmo depois do Barlux falar que ele é bem habilidoso. Então ele tá na floresta há 3 horas tentando colher grama Hilk, porque no jogo essa é uma missão de iniciantes. Então ele percebe um monstro no radar se movendo de um jeito esquisito. Ele chega perto e vê que é um Skullface Jack, nível 359, bem forte. E se lembra que na guilda estavam falando que pessoas morreram quando foram atacadas por um Skullface Jack. Então o Shin não pode ignorá-lo. Então ele já começa atacando e percebe que o Skullface Jack é bem rápido. E ele nunca ouviu falar de um monstro morto-vivo empunhando uma espada com um elemento de luz. Enquanto a espada dele tá toda quebrada, provavelmente só aguenta mais um golpe. Então ele resolve testar algo e fala, desativar limite. E começa a tocar a abertura do anime de fundo e você já imagina o que vai acontecer, né? O Shin derrota o monstro no único golpe que restava da espada e a espada do monstro sai voando. E ele fica triste porque queria a espada de luz pra ele. Ele pega a pedra preciosa que o monstro deixou pra trás e agora ele tem uma noção do nível de força dele. E a espada que saiu voando foi parar logo na sala da realeza. Os guardas do castelo estão impressionados com essa espada e estão perguntando pra Rione o que eles vão fazer com aquilo. E ela fala pra chamar um avaliador pra saber a composição e também descobrir quem a enviou voando pro castelo, porque é certeza de ser alguém forte. Então Shin chega na cidade e vê uma multidão em volta de 4 aventureiros muito machucados. Aí ele pergunta pra um dos cidadãos o que aconteceu e ele fala que eles foram atacados na Floresta do Norte por um Skullface. Dos 12 que foram pra floresta, apenas 4 sobreviveram. E o Shin se lembra de ter visto cadáveres. Além disso, pode não ter sido relacionado nem nada, mas testemunhas relataram ter visto uma espada voando vindo da Floresta do Norte. Colidiu com o castelo, mas ninguém se machucou. E o Shin fala que não sabe de nada porque estava colhendo gramas Hilk. Então ele volta pra guilda pra fazer um relatório pra Cílica e vê que a guilda tá bem movimentada. Parece que é por causa do Skullface que um pedido de extermínio de alta prioridade foi emitido pra ele. Aí então o Shin avisa que o relatório que ele tem pra passar é que ele derrotou o Skullface Jack. Até mostra a pedra preciosa que ele recuperou. A Cílica tá em choque e ele continua falando, ele era bem estranho, tinha uma espada enorme e tal. Aí ela fala, espera um pouco, esse não é um inimigo que pode ser derrotado tão facilmente assim. Então ela conta pra Els, que tava ali perto, que ele derrotou o Skullface. Ele aproveita e fala que o equipamento do Skullface não é grande coisa, então ele não levou com ele. E a Els fala que um equipamento de nível Jack requer pelo menos rank B uma pequena fortuna pra ter. Não é algo que um aventureiro comum diria. Aí então elas resolvem avaliar a pedra preciosa que o Shin trouxe.
Aí o Shin pergunta se eles costumam aparecer com frequência na Floresta do Norte e a Els fala que mortos-vivos nascem quando os rancores ou apego dos mortos se fundem com mana. E como as Florestas do Norte têm vários monstros ferozes, muitos perdem a vida lá. Porém, o nível de mana da floresta não é alto, então não costuma aparecer monstro de nível Jack lá. E o Shin fala, nossa, será que era uma exceção? Porque esse daí tava com nível mais de 300. As duas ficam em choque e a Els fala que se isso for verdade, então ele sozinho é no mínimo tão forte quanto um grupo de ranquear. E o Shin pede pra manter isso em segredo porque ele não quer atrair atenção. Já no restaurante, dessa vez é a Silica que atende ele, parece que ela também trabalha ali. E como o restaurante tá muito cheio, ela pede pro Shin dividir a mesa com alguém. Então um cara chega, todo mundo começa a olhar pra ele. O Shin repara que ele tem a lança mágica Venom, considerada uma arma lendária, mas suas habilidades rivalizam até com armas mitológicas. E o cara senta na mesa do Shin, ele se apresenta e o nome dele é Wilhelm Avis. Nível 188, ele pergunta pro Shin se ele acabou de se tornar aventureiro. O Shin fala que faz 3 dias e o Avis fala que ele até tem um bom equipamento, é melhor do que uma armadura média. Ele fala que é do interior, então não sabe muito bem o que tá acontecendo e o Avis fala que é por isso que ele não ficou com medo dele. E chamam ele de Wilhelm, o vampiro, porque caça muitos mortos-vivos. E o Shin fala que é porque achou que ele era muito pálido e o pessoal do restaurante fica muito assustado com essa resposta. Mas o Wilhelm dá uma risada e fala que o verdadeiro motivo é isso daqui, é a Venom. Com a habilidade drenar, isso consome a força vital da vítima e transfere pro usuário. Aí então eles vão comer e depois o Shin vai pra biblioteca. Tentar descobrir um pouco mais desse mundo, ele descobre que essa cidade foi fundada 511 anos atrás. Mais ou menos na mesma época do grande declínio que a Tira falou. Não tem muitos registros, mas ele vê um livro onde tem as raças desse mundo. Tem elfo, dragnir, feras, pixie, humano, lorde e anão. Aí corta pra sala do chefe da guilda e tá tendo uma reunião especial lá sobre o Skullface Jack. E o chefe da guilda avisa que o monstro já foi derrotado. Um dos cavaleiros fica impressionado e o velhinho de lá fala pra ele não se preocupar, porque quem tem carta de recomendação realmente não é normal. E que a avaliação confirmou que o nível da pedra preciosa era 359. Mas a questão da reunião é, e se outros monstros semelhantes aparecerem na área? E o cavaleiro fala que era um Skullface Jack, mas o nível dele levava King. E a mulher de óculos fala que já enviou gente pra investigar sobre o assunto e eles terão respostas amanhã. E o cavaleiro tem mais uma questão. Ele ouviu dizer que o Skullface tinha alguns equipamentos incomuns, então ele queria saber quem o matou e quais eram esses equipamentos. Aí o chefe fala que pode falar sobre a arma, mas quem o derrotou prefere manter a identidade em segredo. Porque o cavaleiro acha que a espada que saiu voando pro castelo, mais o Skullface que tinha uma arma comum derrotada tudo no mesmo dia, estão relacionados. Então o chefe pergunta que tipo de lâmina era, e o cavaleiro fala pra manter entre eles. A espada tinha 2 metros e era feita de uma liga de aço mágico e mithril, e encantada com um feitiço pra se manter do elemento luz. Comparável até à espada que é o tesouro da nação deles. Essa arma podia até ser considerada nível lendário, por isso é impossível pedir pro cavaleiro ignorar alguém que derrotou um monstro empunhando uma espada como essa. E também tem outro pequeno problema. Dito isso, corta pro Shin, ele tá refletindo lá no meio da cidade, comendo um negócio, e tem uma menina fera observando ele. Aí ele oferece a comida e ela aceita. E a menina fala que ela é a Millie. Aí o Shin pergunta se tem que levar ela pra casa, mas parece que apareceu alguém ali. É o Wilhelm, parece que a Millie tinha fugido e ele tava procurando. Ela é uma das crianças do orfanato da igreja. Será que no fundo esse cara é gente boa? E ele fica bem surpreso porque ela costuma ser bem tímida. Então antes de ir embora ela resolve falar um negócio pro Shin. Ela fala no ouvido dele, há uma raposa na floresta do norte, por favor a salve. Aí ele começa a pensar por que ele, mas como ele não tem nada pra fazer até a Shine voltar, ele vai lá ver. E lembra que tem uma maneira de entrar em contato com ela. Aí no dia seguinte, no Santuário da Lua, o Shin vai lá ver a Tieira. Porque aquele dia ele esqueceu de deixar a mensagem. Então ele dá essa espada pra ela e fala pra Tieira falar, me encontre pra conversar se você reconhecer isso. E a Tieira repara que é uma arma de nível arcaico. E o Shin fala que essa arma é da Shine, a Lua Azul. Só pode ser usada por seus criadores, ele e a Shine, ou pessoas que eles designam. Mas a Tieira fala que não ia gostar de usar uma arma assim porque sente que ia engolir ela. E o Shin fala que provavelmente é por causa dos materiais usados. Liga de Quimeradita, presa do dragão da morte negra, escama da fera revolta oceânica e uma lágrima de Elementeio. E deu dor de cabeça na Tieira porque todos esses monstros que ele citou são de nível lendário. Então se ela tiver notícias da Shine é pra comunicar ele por meio dessas mensagenzinhas. É só escrever o nome do destinatário e dizer enviar que vai alcançar ele, não importa onde ele esteja. Ele tentou enviar ele mesmo pra Shine ontem à noite, mas não deu certo. Provavelmente depende se ele conheceu ou não a pessoa nesse mundo. E a Tieira pede pra ele dar mais algumas cartas dela porque ela tá estudando magia. Aí ele vai embora e ela pensa que não bastava ela ter enviado uma dessas pra Shine agora. Aí o Shin vai pra Floresta do Norte e começa a ouvir umas vozes. Vai embora, vai embora. Como o nível de resistência mental dele é forte, isso não afeta ele, mas é um sinal de que há algo pela frente. Aí ele chega num santuário e quando atravessa o arco ele ouve algo estalando. Então ele abre a porta e vê que tem uma raposinha ali no meio. É dela que a Millie devia estar falando. E ela tá morrendo, tá envenenada e amaldiçoada. Então o Shin cura ela. Então ele ouve um barulho e vê muitos inimigos chegando.
Aquele estalo foi o barulho da barreira quebrando. Então o Shin derrota eles fácil e rapidamente porque ele não quer mais produzir danos. Só que aparece 2 inimigos que não estavam ali antes na frente dele. Então as 2 estátuas de raposa que estavam ali quebram e revelam-se monstros. Elas crescem de tamanho e mostram que são Invaded Golem, nível 674. Eles começam a atacar o Shin e ele percebe que essa névoa negra é um miasma que faz com que eles se comportem de maneira estranha. Dito isso, o Shin vai ter que derrotar eles. Então o Shin começa a atacar eles, mas a névoa fica mais densa e ele não consegue enxergar nada. Além de que tá fazendo a raposinha sofrer. Então ela mostra pro Shin o círculo mágico que ela tava e ele vai pra lá. A névoa não entra ali, então ele consegue enxergar os 2 monstros. E usa o arco de amarras pra prender eles e um único ataque cataclísmico pra acabar com os 2. Aí acaba, a raposinha tá toda feliz, vai pros braços do Shin e ele percebe que ela é uma Elementail de nível 211. Um dos monstros de nível mais alto no The New Gate. Mas ela deveria parecer um humanoide ou uma raposa gigante. Ele nunca tinha ouvido falar de uma versão filhote e ela resolve ir com ele. Parece que ela entende o que ele fala. E ele fica pensando que essas coisas estranhas podem ser uma dica de como voltar ao mundo dele. Então longe dali, alguém recebeu uma carta. Como é que a Tira tem esse item mágico? É a Shine, sabendo que o mestre dela voltou. O Shin pensa que é melhor não contar pra ninguém sobre o Elementail por enquanto, e pergunta pra ele se ele quer firmar um pacto com ele. Basicamente, quando um domador e um monstro se tornam companheiros, isso manteria o nível e a espécie ocultos e eles também poderiam ficar juntos o tempo todo. Aí eles fazem essa fita e os 2 são marcados com 2 símbolozinhos de pássaro no braço, e agora só tem uma coisa que eles precisam fazer: decidir um nome pro Elementail. O Shin pergunta que tal Yuzuha, e ele gosta. Então tá decidido e do nada ele recebe uma mensagem da Tira. É ela avisando que conseguiu enviar uma mensagem pra mestra dela. Aí de volta pra guilda, o Shin tem que fazer o relatório dele, só que no balcão tá a Celica e a Silica. Aí as duas começam a discutir pra ver quem vai atender ele e a Celica ganha. E a Silica fala que não é típico dela isso. Aí ele faz o relatório, tranquilo, vai procurar por outros trabalhos. Aí Yuzuha aponta pra um. Procuro por um sucessor de habilidade. Se tiver interessado, venha ao orfanato próximo à igreja na ala oeste. E é um trabalho sem rank, deve ter algo de especial nisso. Aí como ele também tá curioso com a Millie, que é de lá, ele pega o trabalho. Então já na igreja o Shin fala que foi pra lá pelo trabalho. E também pergunta se tem uma garota fera chamada Millie ali. A mulher fica um pouco desconfiada com essa pergunta e chama ele pra uma salinha pra conversar melhor. Aí a Millie aparece e já vai correndo abraçar o Shin. E a mulher pede desculpas pelas suspeitas no Shin. Parece que ele não é uma pessoa má. Fazia muito tempo que ela não via a Millie se apegar tanto a uma pessoa. O nome dela é Tria, é a freira da igreja. Só que antes de tratar o trabalho, o Shin pergunta pra Millie se essa é a raposa que ela tava falando ontem. Ela fala que sim e a Yuzuha também agradece. Então a Tria começa a falar que se ele viu o pedido é porque ele tem uma habilidade, né? Porque ao contrário do jogo, nesse mundo, parece que os detentores de habilidades são muito menos comuns. A Tria procura alguém que tem a habilidade Purificação pra ser ensinada. Ela já começa a pedir desculpas por talvez esteja pedindo muito e tal, mas o Shin sabe essa habilidade e ela fica bem surpresa. Ele pode aceitar o pedido, mas depende dela. Ele não quer uma compensação monetária. Ele quer saber sobre o poder da Millie e também que a igreja compartilhasse qualquer informação que adquirir. Ela dá uma hesitada e o Shin entende, porque ele é um completo estranho. Então a Millie intervém falando que o Shin não é um problema. Então a Tria aceita. Parece que a Millie possui o título de Compositora de Estrelas. Ela às vezes tem visões e elas nunca estiveram erradas. Basicamente pode prever o futuro. E o Shin fala que se certas pessoas descobrissem sobre o poder dela, existe aqueles que o usariam para fins nefastos. Então a Tria fala que avisou o pessoal dali pra não falar com ninguém sobre o poder da Millie. E que também tem um aventureiro que era órfão dali e ajuda bastante eles. E o Shin já sabe que é o Wilhelm. E a maioria das pessoas deixa a igreja em paz porque tem medo dele. Aí eles voltam a falar sobre o trabalho e a Tria fala que é a outra irmã que vai aprender a purificação. O ex-padre dali tem uma neta, então as coisas seriam mais tranquilas se ela herdasse a igreja. Aí corta pro lado de fora, Yuzuha já caiu nas graças das crianças, e o Shin parece que não fez muito sucesso entre elas. E a Millie também tá com ele porque ela é muito pequena perto daquelas crianças. Aí a Yuzuha volta pra eles, o Shin acena pras crianças e elas fogem. Então chega uma mais velha perguntando se é ele quem vai salvar eles. Ele não entende muito bem e ela explica que a irmã falou que eles poderiam se livrar desse lugar. Parece que vão fechar só o orfanato, porque essa igreja não tem um sacerdote no momento, então um novo tem que assumir. E a Tria não pode fazer isso porque tem que ser alguém que tenha uma habilidade. E quem vai ser o novo sacerdote quer se livrar do orfanato. Então a esperança deles é a Lácia, a neta do ex-padre. Aí o Shin pergunta por que um padre dessa igreja vai querer acabar com o orfanato. E as crianças falam que não gostam dele, ele é só um porco que se preocupa com dinheiro. E isso é tudo que o Shin precisa saber. E a Millie fala que o Shin vai ajudar eles. E se a Millie falou isso, vai dar certo. Ela sempre sabe quais lojas têm boas promoções e onde os lanches estão escondidos. Aí depois de um tempo a Tria vai ver eles e todas as crianças já se apegaram ao Shin. A Lácia então se apresenta pra ele e ela tá um pouco nervosa. Então o Shin fala que vai ensinar purificação pra ela, mas depende dela. Mas primeiramente ele pergunta se elas sabem onde aparece um grande número de mortos-vivos de alto nível ali perto. E parece que as planícies fantasmas são o lugar certo. E do nada alguém abre a porta, é o nosso menino Wilhelm. Ele descobre que o Shin sabe de tudo e fica meio bravo, mas a Millie fala que vai ficar tudo bem. E se ele usar as informações pra fins maléficos, ele terá que matá-lo. Coisa adorável, nosso menino Wilhelm achando que tem chance. Então o Shin começa a explicar sobre a purificação. Pra adquirir a purificação, você deve derrotar 200 mortos-vivos acima do nível 150.
E isso enquanto segura o item Orbe de Oração Sagrada. E como só dar o golpe final conta como derrotar, ele vai enfraquecer os monstros e a Lácia vai acabar com eles. E adquirir esse orbe é bem difícil, mas ele já tem um, então eles estão de boa. E a Tria sente que ele tá dizendo muitas coisas notáveis e eles não estão nem percebendo. A Lácia aceita e o Wilhelm fala que vai junto também. Ele ainda não confia 100% no Shin, mas se a Millie falou que tá tudo bem, deve tá tudo bem. Mas é estranho um novato sem nome conseguir derrotar vários monstros nível 150 enquanto protege a Lácia. Então mais à noite ele vai atrás do Shin e pede pra conversar um pouco. E pergunta se ele é um escolhido. O Shin não sabe o que é isso, então ele explica que escolhidos são pessoas que nascem com habilidades, títulos e conhecimentos que não deveriam ter. O Shin pergunta se isso inclui memórias de vidas passadas, mas parece que não. É principalmente informações sobre itens e monstros. E o Shin se indaga, será que o sistema de reencarnação ainda funciona? E o Shin fala que esse negócio não é muito familiar pra ele, porque ele reencarnou lá, né? Ele não renasceu como um bebê. Então o Wilhelm fala que a maioria das pessoas nem sabe o que é escolhidos, então cuidado com quem o Shin vai mencionar isso. E o Shin fala, tem certeza que as pessoas têm medo de você? Você é um herói que protege um orfanato. E ele fala que ele só não aguenta mais o choro das crianças porque algum porco ganancioso não para de mexer com elas. E por isso ele vai calar esse cara. E o pressentimento do Shin estava realmente certo, ele é um cara legal. Então Shin recebe uma nova mensagem da Tiera. Ela recebeu uma resposta da Shine, parece que ela vai retornar logo depois que terminar o trabalho. E um adendo, ela tá com medo de quantas perguntas a mestra fez sobre ele. E uma mensagem escrita importante não para de brilhar, é a carta de recomendação dele. E surpreendentemente o Wilhelm também tem uma igualzinha. Então dia seguinte tá o triozinho nas planícies fantasmas. O Shin dá o orbe pra Lácia e eles entram na floresta. Os primeiros bichos aparecem e o Shin usa ablução única, então a Lácia consegue derrotar eles facilmente. Os próximos monstros aparecem e agora é a vez do Wilhelm. E os dois continuam derrotando sem muitas dificuldades. Aí mais tarde eles chegam numa parede azul. Parece que isso é um selo criado pela guilda. Os mortos-vivos depois desse ponto estão em outro nível. E eles usam a carta de recomendação pra passar. Aparecem mais 5 bichos e o Shin manda o Wilhelm pegar os da frente que ele pega os da esquerda. Enquanto a Yuzuha protege a Lácia. E a Lácia tá assustada com o tanto de níveis que ela tá subindo. No momento que ela aprender purificação, ela provavelmente vai estar no nível 150 já. E em outro lugar nas planícies fantasmas, parece que outros Skullface Jacks de alto nível estão aparecendo. E aquela nobre que teve seu quarto destruído pela espada que o Shin mandou voando tá lá derrotando eles. Eles são excepcionalmente fortes. Sem essa espada de luz que de repente entrou voando no quarto dela aquele dia, ela não teria a mínima chance. Eles começam a ficar preocupados com outro grupo, então alguém fala, permita-me cuidar disso. E realmente, no outro grupo eles estão com dificuldades. Só que alguém chega e derrota o Skullface facilmente. É a nossa menina Shine. A Shine ainda cura todos com a habilidade cura total e eles agradecem ela por tê-los salvado. E o guarda contextualiza que durante o último mês, mortos-vivos que não deveriam aparecer nas planícies fantasmas têm aparecido. E mesmo que eles tenham enviado unidades de elite para derrubar esses bichos, só ela conseguiu derrotar sozinha um monstro que eles não conseguiram derrotar em grupo. Mas isso é esperado de alguém que já lutou ao lado dos humanos superiores. E como esse era o último dos monstros, a Shine vai voltar a investigar a área. E se acontecer qualquer coisa, é pra ele lançar o item mágico que ela deu pra ele. E ela começa a correr, indo atrás do Shin. Então corta pro grupinho dele e o Wilhelm tá enfrentando um dos Skullface Jack. E derruba ele facilmente, mandando a Lácia finalizar. Então ela começa a brilhar, mas o Shin fala pra eles ficarem tranquilos. Esse efeito ocorre quando você atende às condições pra aprender uma nova habilidade. E a Lácia dá uma brisada e o Wilhelm fica preocupado perguntando o que aconteceu. Mas ela tá bem, é que a mente dela foi inundada com pensamentos de como usar a habilidade. E o Shin fala que de qualquer forma, ela aprendeu a purificação com sucesso. Então eles estão planejando ir embora, mas o Shin ouve um barulho. E algo começa a surgir no céu. Essas coisas são a matéria mágica que anima os mortos-vivos. Se drenar essa matéria dos monstros, eles não conseguem manter a forma e desaparecem. E a coisa começa a se juntar e molda um corpo gigantesco. Um Skullface Lord level 804 aparece. A Lácia fala que uma criatura desse nível podia destruir uma nação inteira. Mas como eles têm a barreira, eles vão ficar bem, certo? Então o bicho dá um pulo e racha toda a barreira. Aí o bicho começa a olhar pra eles e o Wilhelm fala que só tem uma opção. Vamos fugir. Mas o monstrão dá um rugido e vários Skullface pequenininhos encurralam eles. Então o Shin fala que vai ficar lá. E desativar limite. Agora que a barreira foi derrubada, ele não pode mais ignorar os monstros. Ele vai deter os monstros e enquanto isso é pros dois fugirem pro reino. E o Wilhelm tá impressionado com o nível de poder. E fala que o Shin tem algumas explicações pra dar pra ele quando voltar. Aí o Shin fala que vai dar um buff de aprimoramento físico pra ele também, pra ele correr mais rápido que o normal. E o Wilhelm tenta pegar a Yuzuha também, mas ela não quer sair da cabeça do Shin. Então eles decidem que ela vai ficar, e o Shin abre caminho pro Wilhelm usando um bunker de relâmpago. E agora que eles se foram, o Shin vai começar a atacar. Mas a Yuzuha toma a dianteira, mostrando que é uma raposa de fogo. Aí o Skullface Lord ruge de novo e mais minions aparecem. Então o Shin manda a Yuzuha se segurar e usa o corte relâmpago da andorinha em voo. E a Shine que tá lá perto sente esse ataque. E também porque esse ataque abriu um rombo no chão. Aí ele olha pro mapa e o mapa tá totalmente vermelho, porque só tem inimigos em volta dele. Mas um marcador azul, que significa aliado, começa a ir em direção ao Shin com muita velocidade.
e ele decide fazer um desvio rápido. Então, num campo de flores, a Shine e o Shin finalmente se reencontram. E ele todo sem jeito pergunta, como é que você tem passado? Só que os esqueletos ainda estão seguindo ele, então a Yuzuha desce e faz uma barreira ela mesma para os dois poderem conversar em paz. E a Shine já vai correndo, dá um abraço nele e fala, você não tem algo a dizer? Desculpa, obrigado por cuidar da loja. E cada vez que ele erra, ela aperta mais ele. Então ele se lembra do que sempre falava quando encontrava ela. Eu voltei. E ela fala que tinha achado que nunca mais ia encontrar ele. E ele pensa que terminar o jogo da morte devia ter apagado os dados salvos dele, incluindo o Santuário da Lua, a Shine e os outros seguidores dele. Mas enquanto os dois estão conversando, a Yuzuha se cansa e desfaz a barreira. E os dois decidem disparar um grande ataque. E já faz um tempo desde a última vez que trabalharam juntos, mas eles têm tudo o que precisam ali. Aquilo que é puro, revele-se. Aquilo que é eterno, revele-se. Santuário. Então uma luz gigantesca surge no céu e os minions começam a desaparecer. E o Skullface Lord, o Shin cuida dele. E com uma espada da só, derrota ele. Mas quando o monstro cai no chão, ele fala, dê esse poder pra mim. Mas não aguenta e morre. O Shin recolhe o núcleo, mas no fim não conseguiu descobrir nada. E o Shin sugere pra eles dois aproveitarem e conversarem um pouco. Ele pergunta se ela se lembra da despedida antes dele sair pra derrotar o Origin. Aí ela fala que sim e ele conta que derrotou e ali tudo devia ter acabado. Mas tinha uma porta enorme na sala do chefe da masmorra. Aí a porta abriu, tudo ficou branco, ele perdeu a consciência e acordou numa planície. Então ele não estava vagando durante 500 anos. E a Shine entende e fala que a masmorra desapareceu sem deixar vestígios. E quando os personagens de suporte de outros jogadores começaram a dizer que seus mestres desapareceram, ela sabia que o Shin tinha vencido. Mas ela achou estranho permanecer ali quando devia ter desaparecido junto, então decidiu procurar por ele. No entanto, as mudanças sísmicas lançaram o continente no caos e eles decidiram trabalhar separadamente. Aí ela voltou pro Santuário da Lua e tá lá até agora. E isso realmente está de acordo com o que o Shin pesquisou até agora. E ele também pede pra ela dar um jeito de não chamar mais ele de mestre. Já que ela é bem famosa, talvez ocorra uma certa confusão caso ela chamar ele de mestre na frente dos outros. Então, Shin tá ótimo, e ela toda envergonhada fala Shin. E o Shin tá mais envergonhado ainda, mas tá feliz porque achou que o coração dele não fosse aguentar. Aí a Shine pergunta o que ele vai fazer agora e ele fala que tá pensando em visitar o local sagrado que ele leu durante as pesquisas na biblioteca. E ela pergunta, se você encontrar uma maneira de sair desse lugar, você sairia? E ele fala que sim, e pede desculpas, mas ela fala que tá tudo bem, ela já esperava essa resposta. E o Shin pergunta quanto que ela se lembra de quando isso era um jogo. E ela se lembra de tudo, desde o dia em que eles desceram juntos pra essa terra. E que ela praticamente ganhou consciência durante o período em que ele e os outros começaram a chamar isso de Jogo da Morte. Antes disso é como se ela sempre estivesse assistindo um vídeo observando a situação de cima. Ou seja, eles sabiam que desapareceriam depois de saírem do jogo. Mas a Shine fala que se eles tivessem dito alguma coisa, isso apenas teria incomodado eles. E naquela época não eram completamente autônomos, então de qualquer forma não podia ter feito nada. Mas ela sabe que mesmo se ele soubesse, teria ido lutar. Além disso, eles fizeram uma promessa. Mas chega de falar de coisas tristes e ela pergunta quem é essa raposa. Ele explica que é uma Elementeio e tal, e ela fala que percebeu que não era um espírito comum quando viu aquelas caudas. Então o Shin pega ela no colo e tem 3 caudas. E a Yuzuha solta um bom dia, Shin. Ele fica espantado e ela explica que a mente dela clareou quando aquela coisa preta desapareceu. Provavelmente aquele Lorde. Aí ele pede pra ela não falar enquanto estiver na frente de outras pessoas. E pergunta se ela consegue fundir as caudas em uma só. E ela fala que sim. E a Shine acha ela muito fofa. Aí ela começa a fazer carinho e fala que o Shin sempre surpreende ela. Ninguém nunca tinha domesticado um Elementeio antes. Ela ficou surpresa, mas sabia que o Shin era capaz. E ao contrário daquele que eles lutaram anteriormente, esse não é de alto nível. Aí ele finalmente se lembra do Wilhelm e resolve voltar rápido. E corta pra ele ainda tá correndo, só que ele sente algo vindo em uma velocidade insana. É rápido demais, então ele vai ter que enfrentar ele ali. Só que é só o Shin e a Shine. E o Wilhelm fica muito bravo. E lá na floresta, os guardas reais acharam a cratera que o Shin abriu com a espada dele. E a Arione essa daí contextualiza que depois que aquela voz misteriosa apareceu, uma horda de Skullfaces apareceu também. Então do nada uma luz encheu o céu e eles desapareceram. Quem poderia ser o responsável? E um dos guardas relata pra ela que achou uma espada fincada na borda da fissura. E é a espada que o Shin usou. Provavelmente foi ela que originou isso, mas na bunda da espada tem um falcão. E o guarda conhece um ferreiro que grava isso em suas espadas. E ele dá uma batidinha com a espada e já racha o chão. E mesmo com todo esse poder, nem desgastou a lâmina. E o único ferreiro que tem essas habilidades e grava um falcão em suas armas é um humano superior. O Ferreiro Negro, o ferreiro mais habilidoso de sua espécie. Arione fala que achou que não houvesse mais humanos superiores no mundo. O guarda concorda com ela porque realmente não dá pra ter certeza, mas de qualquer jeito eles estão lidando com alguém que é louco o suficiente pra tratar uma arma dessa como descartável. E ela pergunta pra ele se o Ferreiro Negro não era dono do Santuário da Lua, então quando eles voltarem, vão fazer uma visita. E o Gadras, o guarda, pergunta, se um humano superior realmente estiver de volta, o que você fará? E Arione fala que obviamente é desafiar ele pra um duelo, e que ele também seria um ótimo cônjuge. Então lá com o nosso menino Shin, chegou a hora de dar satisfações pro Wilhelm.
E ele tá mais desconfiado agora porque ele até trouxe a Shine Eraser, que não se curva ou se junta a ninguém. Aí o Shin tenta dar uma mentira falando que a Shine derrotou todo mundo, mas não cola. O Wilhelm percebeu o nível da torrente de mana que o Shin liberou aquela hora. Ele sabe que foi ele, e ainda depois ele lançou aquele feitiço chamativo e depois alcançou eles como se não fosse nada. Então ele explica toda a história, que ele é um humano superior, o mestre da Shine, e que naquela hora que ele liberou a mana ele tava até se segurando. Aí o Shin pergunta se restou algum registro de humanos superiores. E o Wilhelm fala que alguns, tipo, eles eram estupidamente fortes e muito habilidosos nas suas especialidades, e que hoje em dia tem pessoas que reverenciam eles como se fossem deuses. E o Shin acha uma dor de cabeça, mas é claro que ele não perde pra ninguém como ferreiro. Aí o Wilhelm fica surpreso e ele pergunta se quer que faça algumas melhorias na Venom. Aí a Lassie acorda, fica um pouco perdida com tudo, mas quando repara que a verdadeira Shine Eraser, ela fica maravilhada. Mas também tá enjoada e o Shin fala que é provavelmente porque eles estavam correndo várias vezes mais rápido do que um cavalo. Aí ele pergunta se tá de boa deles se separarem na frente do portão e o Wilhelm fala sem problema, porque o trabalho, querendo ou não, era até ela aprender a habilidade. E se acontecer alguma coisa na igreja, o problema é deles. Então o Shin entrega um dos envelopes e fala pra ele avisar se acontecer alguma coisa. E o Wilhelm dá uma chiada falando que se a situação justificar o uso disso, ele recorreria a qualquer outra coisa. O Shin entende que ele não quer envolver pessoas de fora e tal, mas ele quer ser envolvido. Ele não pode abandonar o primeiro amigo que ele fez ali e as crianças que ele tá tentando proteger. Aí ele começa a ficar com vergonha e o Wilhelm fala que então não vai fazer cerimônias. E quando eles se separam, a Shine fala que ele não mudou nada. Ele nunca se vangloriou dessa força onipotente, ao mesmo tempo que protege igualmente os fracos. Então eles partem pro Santuário da Lua. Aí a Tiera aparece pra receber eles e pergunta pra mestra dela o que ela tá fazendo com o Shin. E o Shin tá com fome, então a Shine fala pra eles comerem primeiro, já que a história vai ser longa. Mas a Tiera é estranha, tipo, por que a gente vai comer com o Shin? E a Shine lembra que não tinha contado pra Tiera ainda, que o Shin é o dono da loja Santuário da Lua. E ela fica muito surpresa, porque o dono do Santuário da Lua é um humano superior lendário. Ele não entende por que ela tá surpresa, já que eles já tinham se apresentado. Aí a Tiera fica desesperada, começa a pedir desculpa, mas o Shin fala que tá tranquilo. E aproveitando a onda de surpresas, ele também apresenta a Yuzuha pra ela, uma Elemental que fala. Aí na hora da refeição, a Tiera repara que tem um tipo de aura em torno da comida. Aí o Shin não vê essa aura, mas fala os ingredientes que ele deu pra Shine. As carnes são de Thermal Lion e Rei Orc. Os vegetais, rabanete sangrento e cebola karima. As frutas são fruta ideia e pera topázio. E o resto que parecia bom, e a Shine também adicionou o que tinha em mãos. E ela fala que por ser uma ocasião especial, ela usou alguns ingredientezinhos de alto nível, mesmo que não deu tempo de fazer nada muito elaborado. E a Tiera tá brava porque esses ingredientes de alta qualidade são quase impossíveis de conseguir. E aliás, quem pensaria em usar isso como comida? Aí o Shin dá uma risadinha e pergunta o que é essa coisa de aura que ela falou. E a Shine explica que é a mana ou força vital remanescente dos ingredientes. Normalmente tem monstros poderosos e plantas raras. Aí a Tiera ainda tá em choque, mas eles começam a refeição. Aí depois, todo mundo de barriga cheia, o Shin tá perguntando sobre os outros personagens. Mas a Tiera começa a chorar e parece que ela tá bêbada. E a Shine fala que nunca tinha visto ela assim e vai colocar ela pra dormir. Então mais tarde, o Shin entra no quarto e percebe que não mudou nada. Esse é o lugar onde ele mais se sente relaxado. E vai dormir. E no meio da noite ele sente algo pesado. E a Yuzuha tá dormindo na borda da cama, então não é ela. E é meio macio, quente, cheiroso, e ele olha pro lado, tá a Shine ali. Ele pensa em acordar ela, mas vê lágrimas nos olhos dela. Ele não sabe muito bem o que isso significa, mas pede desculpas. Então de manhã ele acorda, a Shine já foi, mas tem um cabelo prateado ali. E embaixo do cobertor, Yuzuha nível 411. Ela virou uma menininha, e ela tá sem roupa nenhuma. Mas ela não entende o porquê e vai pular em cima do Shin. Então ele dá uma roupa pra ela, que é o que normalmente os Elementals usam na forma humana. Aí eles saem do quarto, e a Tiera e a Shine nem ficam surpresas direito com a Yuzuha. Então mais tarde o Shin começa a fazer umas perguntas pra Yuzuha, tipo, o que ela tava fazendo naquele santuário? E ela responde que lá ela sofria menos, mas ela não sabe o que aqueles símbolos escritos no chão significavam. E ele também pergunta se ela sabe alguma coisa sobre muitas pessoas que desapareceram há 500 anos. Mas ela não sabe, poucas pessoas apareciam lá. Então um dia quando ela tava cochilando no sol, o chão de repente fez bum, o vento fez fu e a montanha fez kabum. Aí ela acordou de susto e ficou segurando o chão pra não ficar estragado. E o Shin decifra isso, que em outras palavras, teve um desastre natural e ela tentou impedir. Aí ele pensa que como os Elementals conseguem usar todos os elementos mágicos, ele suspeita que eles intervieram no desastre natural de alguma forma especial. Aí a Yuzuha termina de contar que depois disso ela ficou machucada e aí o Shin apareceu. E ele fala que foi graças a Millie, então que tal eles irem de novo agradecer ela? E a Shine sugere levar cafales de presente, um tipo de doce assado élfico. Ela vendeu alguns pra ver e agora é um dos 2 principais produtos da loja. E o Shin dá uma questionada porque teoricamente o Santuário da Lua não é uma loja de doces. Aí a Shine explica que mesmo que eles quisessem reabastecer o estoque, ele é o único que pode desbloquear a sala do arsenal.
Então ele pede desculpas e fala que vai fazer algumas espadas mais tarde pra reabastecer o estoque da loja. Mas antes a Shine tem outro assunto pra discutir. Tem alguém que ela queria que o Shin fosse ao encontro o mais rápido possível, o Girard. E o Shin fica impressionado que ele ainda tá vivo, porque já se passaram 500 anos e bestas superiores como ele normalmente vivem 150 anos no máximo. E a Shine complementa que ele provavelmente não tem muitos dias de vida, mas tá esperando pelo Shin. Ele uniu várias tribos de fera e formou a Aliança das Bestas Farnid. Ele é o primeiro rei bestial, e o atual rei é a 8ª geração. Ele tem todo o poderio militar e também as habilidades de um líder, então isso fez o Girard poder esperar o Shin em paz. Então o Shin fala que ele ainda não tá em perigo terminal, né, porque ele gostaria de verificar algumas coisas primeiro, então eles podem partir amanhã. E a Shine fala que a Tiera vai também. Aí ela pergunta sobre a loja, mas o Shin fala que leva junto com ele. De qualquer forma, não precisa se preocupar com a loja. Então todo mundo vai viajar junto. O que eles precisam de preparativo é comprar comida e equipamentos. E a Shine fala que tem que ir reportar os Skullfaces ao reino, então ela vai sair. Já o Shin vai pra guilda depois de fazer algumas espadas e procurar uma missão na direção de Farnid pra aproveitar e tentar subir de rank. Aí depois eles veem onde se encontram e a Shine sugere pra eles formarem um grupo. Aí dá até pra usar chat de voz. E hoje em dia isso é conhecido como telepatia. E ela fala também pra Tiera ir junto com o Shin pra ela aproveitar essa oportunidade e se registrar como aventureira. Mas ela fala que antes precisa encontrar algo apropriado pra vestir. Então enquanto isso, o Shin vai pra forja. E tudo ainda tá no lugar, parece bem utilizável. Aí ele começa a fazer a espada, mas a primeira que ele faz tá muito além do nível de qualquer coisa disponível nas lojas desse país. Então ele faz mais algumas outras e nessas ele maneira. E a Shine também tá pronta. Como fazia um século que ela não saía, ela não tinha ideia do que vestir. E já do lado de fora, ele repara que ela tá com uma roupa bem bonita. E ela repara que ele tava olhando, entre aspas, pra roupa dela e dá uma zoada nele. A Tiera tá impressionada com a quantidade de pessoas na cidade. Ela só tinha ouvido falar por pessoas que iam na loja, mas é incrível. E o Shin pensa que ela é como uma criança visitando um parque de diversões pela primeira vez. Aí ele fala pra completarem as tarefas primeiro, que depois eles vão poder usar o tempo restante como quiser. Então ela puxa ele e fala pra irem pra guilda logo. Parece até mentira que ela tinha medo de sequer sair da loja uns dias atrás. Mas tem um problema, ela não sabe onde é a guilda, então o Shin puxa ela agora. E ela percebe que eles estão de mãos dadas e fica com vergonha. E o rank de aventureiro do Shin foi upgradeado de G pra E. Aí ele pergunta por quê, já que ele não fez nenhum trabalho. E a Celica explica que ele derrotou um Skullface de alto nível e uma horda de Skullfaces. Aí a guilda confirmou como verídico, então decidiram promovê-lo. Mas ela, pessoalmente, acha que ele devia ter ido direto pro rank A. Aí a Celica fecha a cara e fala: a propósito, qual é a sua relação com essa outra pessoa? E ele fala que foi tudo uma coincidência. Como ele já ia pra guilda, achou que ela poderia se registrar como aventureira e aproveitar para ter um cartão da guilda. E a Celica pergunta: é sua namorada? As ruas falaram pra ela que eles estavam de mãos dadas como um casal. E ela continua chiando falando que a Tiera é linda, então os homens não conseguem evitar. Ficar de mãos dadas com uma mulher bonita deve parecer um sonho mesmo. Mesmo que acabe com uma cara safada junto dela na cidade, não tem nada pra se envergonhar, é inevitável. Então o Shin quebra um pouco o clima perguntando se ela tem alguma informação sobre locais sagrados. Os lugares destruídos durante o declínio da glória. E a Celica pede desculpas porque ela não pode divulgar essas informações sobre isso pra ninguém abaixo do rank B. Aí ele fala que tá de boa, então pergunta pra ela se tem algum trabalho a caminho de Farnid. Aí ela puxa um livro gigantesco pra ver e fala que alguém tá solicitando uma escolta pra carroça até o posto de controle de Baireum. E a recompensa é 10 moedas de prata por pessoa. E eles vão partir essa tarde quando o sino tocar 3 vezes. E também já tem 2 aventureiros que vão participar, então juntem-se a eles. Então de volta na cidade, eles têm um bom tempo livre até o cartão da guilda da Tiera ficar pronto. Aí o Shin sugere pra eles passearem na cidade indo pra igreja. Aí Date vai, Date vem, a Tiera se diverte bastante e eles chegam na igreja. E quando ela se apresenta pra Lhasa falando que trabalha no Santuário da Lua, ela fica toda animada e começa a fazer várias perguntas sobre a Shine. Aí corta lá pra dentro, o Shin e a Yuzuha já encontraram a Millie, e ela fala que graças a ele o orfanato não vai fechar. Já a Lhasa parece que vai assumir o cargo como próxima sacerdotisa dali. Aí o Shin pergunta sobre o Wilhelm e parece que ele saiu pra investigar aquele outro sacerdote. E diz que o homem tá convencido que não vai desistir. E realmente ninguém sabe por que aquele cara quis assumir a igreja. Então, por precaução, o Shin dá alguns amuletos pra elas. Esses amuletos estão encantados com vários tipos de magia. Aí todas as crianças aparecem porque descobrem que o Shin tá ali. E a Tiera parece que já foi sequestrada por eles. Então mais tarde, já de volta na guilda, o cartão de aventureiro da Tiera tá pronto. E agora que eles já fizeram tudo, o Shin fala pra pegar o Santuário da Lua e seguir. E a Tiera reclama que ele fala muito casualmente sobre a ideia de carregar uma casa com ele. Aí eles param num beco e o Shin tá com um cristal. E a Tiera fala que nunca viu um tão grande e tão lindamente lapidado. Esse daí tá encantado com o feitiço teleporte. É um item consumível que leva você instantaneamente pra um local registrado. Aí ele estranha, ela tá surpresa com isso e pergunta como é que os cristais encantados com teleporte são tratados hoje em dia. E ela explica que o próprio teleporte é uma magia perdida. E o Shin fala que se tiver os materiais em mãos, ele pode fazer quantos desses cristais quiser. Então, tem ninguém em volta, é hora do teleporte. E eles vão parar lá no Santuário da Lua e a Tiera tá impressionada com a sensação diferente que sentiu. Aí o Shin levanta a mão e armazena toda a loja do Santuário da Lua nesse amuletinho. Esse é o Santuário da Lua em modo de transporte. E agora que eles terminaram as tarefas, é hora de ir pro trabalho. E eles encontram o Gaien, que é o outro aventureiro que vai na missão. E essa pequenininha é a Tsubaki.
E o cliente, o mercador Nak, aparece e eles partem. E dentro do castelo tá tendo uma reunião com a sua majestade, porque o Santuário da Lua desapareceu. Uma estrutura imóvel que sobreviveu ao declínio da glória. Que perda inestimável. Nem mesmo os indivíduos mais poderosos ou monstros de mais alto nível conseguiram invadir. Aí perguntam sobre a Shiné e falam que ela tá a caminho do castelo, ela deve chegar ainda hoje. E como o Arion também não voltou, a princesa fala pro rei que é melhor não fazer nada até a Shiné chegar. E voltando pros nossos aventureiros, o Shin fala que as coisas vão ser mais fáceis se eles souberem do que são capazes numa luta. Aí começam a se apresentar, o Gaen é um samurai, um aventureiro rank A. Já a Tsubaki é uma lutadora, ela é rank E. E pode usar feitiço de suporte para aumentar a velocidade. E a Tira, a gente já sabe que é rank G, fala que é uma alquimista, mas também pode usar arco e espada. E também pode lançar feitiços de cura simples. Já o Shin se apresenta como samurai e o rank é E. Ele também pode lançar um pouquinho de magia de fogo e relâmpago. E também fala sobre a Yuzuha, que não parece, mas é um monstro de respeito. E o Gaen fica impressionado que um samurai sabe usar magia. Isso é muito incomum porque, ele mesmo é um zero à esquerda com magia. Aí a Tsubaki pergunta se ele nasceu em Hinomoto. Aí ela fala que não e contextualiza que a maioria dos samurais são de lá, mas ele é o primeiro que ela conheceu além do Gaen. E ele explica que Hinomoto é uma nação insular única. Foi criada por um desastre natural e é o lar de várias sedes de guilda de samurais e ninjas. E as mais conhecidas de lá são a Kachou Fugetsu, Majin Kepuroko e a Kuromiko Jinja. E o Shin não consegue acreditar que existe um país inteiro baseado nas guildas do jogo. E de repente a carroça para. Bandidos estão do lado de fora e o Shin fala pra Yuzuha proteger o Nak. Os bandidos começam a debochar e falam pra deixar a garotinha ruiva com eles, que eles vão brincar com ela. E o Shin não gosta disso. Eles continuam falando e a Tira, que tá de retaguarda, percebe que o Shin tá diferente. Ela não gosta da sede de sangue emanando dele. Então ela olha em volta e vê que tem vários bandidos. Ela tem medo de atirar, mas tem que fazer isso. E lá na frente o Gaen manda eles recuarem que não vai ter mortes. Só que os bandidos sabem que ele é o único rank A ali e que o resto é tudo rank E ou inferior. E ele não vai conseguir lutar enquanto protege os outros. E o Shin fica curioso para saber de onde eles conseguiram essa informação. E enquanto os bandidos continuam falando, uma flecha passa por um deles. E atinge um dos que estavam escondidos lá atrás. Ela já sabia onde estava todo mundo, e isso dá início à batalha. E a Tsubaki usa o vigor vertiginoso, que deixa o bandido impressionado, porque rank Z não deveriam ser capazes de usar essa técnica. E derrota ele facilmente. Já o Gaen corta o cara e até a espada dele. A espada dos bandidos é mágica, mas a dele também é. E o Shin obviamente derrota os dele com facilidade. Aí o líder dos bandidos está incrédulo com o que acabou de ver. E o Shin caminha até ele perguntando o que ele vai fazer agora. Primeiramente, vamos nos livrar dessa espada. Agora, basta te mobilizar e acabou. E já depois, com o bandido amarrado, o Gaen fala que o Shin caprichou. E o Shin bem sério fala que pegou leve. E agora, o bandido vai falar quem deu as informações pra ele. Mas, de repente, a Tira puxa o Shin e dá um abraço nele. Se é que dá pra chamar isso de abraço. Ele pergunta o que ela tá fazendo e ela fala pra ele não se mexer. E começa a encarar ele. Então ela dá um sorrisinho e fala que ele voltou ao normal. Trabalho feito e ninguém entendeu o que aconteceu. E finalmente bate a vergonha nela. O Shin parecia tão frio e sombrio que ela fez o que a Shiné fazia com ela pra ela se acalmar. Aí foi meio instintivo, mas agora ela tá com vergonha. O Gaen explica que os bandidos atacaram essa carroça em busca de mercadorias ligadas à igreja. No entanto, não foram informados exatamente do que. Parece que eles pretendiam matar todos eles e fugir com a carroça inteira. E o Shin se lembra que as irmãs disseram que precisam de reconhecimento oficial da sede da igreja para o próximo sacerdote assumir. Então será que alguém estava tentando impedir isso? E já no destino final em Baurém, o cliente agradece que chegou em segurança graças a eles, e dá os certificados de conclusão de trabalho para eles levarem para a guilda. Aí depois de reportar a guilda, o Shin pergunta pros dois o que eles vão fazer a partir de agora. E eles falam que vão para Kyumonte, e se for para ser assim, eles certamente vão se encontrar de novo. Aí eles se separam, mas o Shin ainda tem que decidir como eles vão continuar a viagem deles. Com outra carroça? Porque ele gostou da viagem, ele achou bem agradável. Já a Tira fala que a bunda dela ficou um pouco dolorida. E o Shin começa a pensar seriamente que ter uma carroça não é uma má ideia, porque Farnage é bem longe e pensando no futuro não seria ruim ter uma. Então tá decidido, eles vão comprar uma carroça. E já na loja de carroças, eles separam que são todas praticamente iguais. Ou seja, só resta ao Shin fazer as próprias modificações. A Tira fica com o pé atrás com essa estatação dele, mas ele fala que só quer reduzir a trepidação e melhorar o movimento das rodas. E ela fica impressionada que não é se mover sozinho ou voar pelo céu. Mas a ideia dele é algo não muito chamativo, ele tá aprendendo a não exagerar. Mas de início ele gostaria de uma grande o suficiente pra dormir dentro. Então eles acham uma que eles gostam e tem espaço pra bagagem o suficiente. E eles falam pro vendedor que vão levar essa e ele pergunta se eles já arranjaram cavalos. E ele explica que essa carroça será melhor com cavalos com boas pernas. E também é um pouco pesada pra um único cavalo. E o Shin fala sobre rumores que ele ouviu de pessoas usando monstros pra puxar carroças. E o vendedor fala que tem isso mesmo, mas ele tem que ser capaz de domar um primeiro. E já do lado de fora ele pensa que em último caso ele pode fazer a Yuzuha se transformar. Então a Shiné faz uma chamada telepática com ele. Ela avisa que já concluiu os assuntos no reino. Assim o Shin contextualiza sobre a carroça e ela fala que vai capturar um monstro pra puxar a carroça então. E ela vai chegar em Baurém mais ou menos um dia, então eles vão ter que esperar um pouco.
Além disso, em relação ao Santuário da Lua, parece que o castelo estava bastante preocupado com o súbito desaparecimento. E o Shin fica surpreso com isso e ela fala que estava todo mundo bastante pálido. Mas serve como um bom remédio para eles. A Shiné já estava farta de bajulações incessantes enquanto eles tentavam vigiar ela e recrutar ela. Parece que um reino até se atreveu a reivindicar a propriedade do Santuário da Lua. E a Shiné pensou em apagar a nação inteira do mapa, sem contar aqueles que propuseram casamento. E o Shin pensa que é suspeito para dizer isso já que ele que configurou assim, mas a Shiné tem uma beleza em comum. Então ela pergunta se ele sente ciúmes. Ele fala que é claro e ela fica bem feliz. Então eles desligam a telepatia e o Shin fala pra Tiera pra eles procurarem hospedaria. Mas a vendedora ali perto escuta sobre isso e recomenda um hotel. E esse hotel parece um pouco caro. Mas eles vão mesmo assim e quando o atendente pergunta se eles vão compartilhar o quarto, eles ficam cheios de vergonha. E vai ser quarto separado. Aí parece que eles gastaram quase metade da recompensa na hospedaria. E a Tiera fala que aparentemente é famoso em Baurém. E não é ruim fazer isso de vez em quando. E o quarto é realmente de luxo. E a Yuzuha já vai relaxar na cama porque ela finalmente pode falar de novo. E como ainda tem um tempo até o jantar, o Shin resolve fazer manutenção das armas dele. Então mais tarde a Tiera aparece no quarto dele pra perguntar se ele falou pra Shiné que ficariam na cidade. E ele explica que ela só vai chegar em Baurém amanhã e tal, e fala pra eles jantarem no quarto mesmo. Aí todo mundo de barriga cheia depois, o Shin confirma pra Yuzuha se ela vai se transformar numa raposa durante a noite, né? Então a Tiera fala que também vai tomar um banho e dormir. Aí a Yuzuha fala que quer tomar banho com ela e ela fala que tudo bem, mas a Yuzuha arrasta ela pro banheiro do quarto do Shin. Aí do lado de fora o Shin começa a escutar a Yuzuha gritando que os da Tiera são grandões, que eles são macios, que fazem boing boing, e a Tiera gritando pra ela soltar ela. E o Shin resolve contemplar a lua que tá linda essa noite. E com a Shiné, ela tá cara a cara com uma fera gigantesca. E fala que esse daí pode servir. Aí já no dia seguinte, o Shin fala pra Tiera que vai ficar trabalhando na carroça até a Shiné chegar. E como ela tá curiosa pra ver, ela vai ficar olhando. Aí já cortando pra lá, o Shin se abaixa e começa a falar que se ele fizer isso, adicionar algumas molas, talvez reduza a trepidação e tal. E já terminou, agora só precisa adicionar os rolamentos. E a Yuzuha pergunta o que foi aquilo, o metal parecia uma minhoca. E ele explica que é uma habilidade de criação pra trabalhar com metal. Mas ele deu uma adaptada pra um uso especial. Já a Tiera tá espantada porque foi rápido demais, não levou nem um minuto. Então ele fala que vai instalar os rolamentos de uma forma mais convencional. Mas recebe uma ligação telepática da Shiné avisando que ela já chegou, ela tá na floresta saindo pelo portão norte. E como a Shiné chegou, ele faz os rolamentos da forma não convencional. E quando eles estão na floresta indo de encontro pra Shiné, a Yuzuha e o Shin percebem uma presença forte. Aí a Tiera pergunta o que foi e ela vai ver quando eles chegarem lá. Parece que a Shiné domou um Gruefaz e o Jade level 751 pra puxar a carroça deles. Mas normalmente o nível máximo desse monstro é 650. Então, considerando aqueles chifres que você normalmente não vê, deve ser um monstro único. E a Shiné fala que essa criatura deve ser capaz de fazer o trabalho sem problemas. E ela fala que achou ele na montanha sagrada mais próxima. E o monstrão parece que já gostou da Tiera, igual as crianças da igreja, ela deve ser do tipo de pessoa que se apegam fácil. Aí o Shin questiona por que a Shiné escolheu esse monstro, e ela fala que, já que é pra puxar uma carroça dele, ela sabia que tinha que ser um monstro da classe das bestas sagradas. E ele explica que o monstro é um pouco grande pra carroça, então a Shiné manda ele fazer aquilo, e ele simplesmente diminui de tamanho. A Shiné ainda fala que ele pode ficar ainda menor. Aí a Tiera reclama que tá exausta e o Shin explica que antes o bicho estava intimidante o suficiente pra fazer a maioria das pessoas desmaiarem. E ela sabe que os estranhos ali são eles dois, porque eles agem como se não fosse nada demais. Mas nem o Shin esperava que a Shiné trouxesse algo de nível tão alto. Aí a Shiné fica triste e o Shin fala que tá feliz agora por ter uma pista sagrada tão legal puxando a carroça dele. E parece que a Yuzuha consegue se comunicar com ele e ele tá falando que pode contar com ele. Aí a Shiné avisa que o nome dele é Cintilante. Que nomezinho, hein? E pode usar habilidades de ilusão e trovão. Então eles finalmente partem pra Farnid. E parece que mesmo com as modificações para ser discreto, eles estão atraindo atenção de qualquer forma. E a Tiera tá impressionada que nessa velocidade a carroça não tá balançando e a bunda dela não tá doendo. Então a Shiné fala que supera até uma carruagem real, que ela já andou em uma e não era tão confortável assim. Assim a Yuzuha e o Cintilante começam a conversar sobre o passado dele. E ela conta pra eles que parece que ele e a mãe dele governavam juntos a Montanha Sagrada. Só que parece que um aventureiro apareceu, derrotou a mãe dele e só o Cintilante ficou vivo. Aí ele correu o mais rápido que pôde e foi resgatado por uma elfa. Aí depois ele se esforçou pra ficar mais forte e retornar à Montanha Sagrada. Assim a Shiné entende que esse foi o motivo dele não ter tanta cautela com ela. E o Cintilante fala que ele se juntou a ela porque ela tinha um cheiro familiar. O cheiro da Tiera. Parece que ela era a elfa que salvou ele. Aí ela se lembra que quando era criança realmente salvou um cachorrinho ferido. Ela até viu semelhança, mas não estava acreditando. E o Cintilante fala que foi há mais de um século, então é realmente ele. Então a Shiné fala que tal transferir a propriedade do Cintilante pra ela agora. Mesmo com o nível dela não deve ter problema, desde que ambas as partes aceitem. Assim eles param no meio do caminho e a Shiné desfaz o pacto com ele. E agora é só Tiera fazer a parte dela, mas ela tá um pouco apreensiva. Mas ela sabe que pode fazer isso, então fala pra ele que é o desejo dela caminhar com ele. E assim o pacto foi selado. E do nada a Tiera se sente fraca, mas fala que tá tudo bem, só precisa descansar um pouco.
Aí mais tarde, ela tá dormindo junto com o Cintilante, e o Shin pergunta pra Shiné se ela deixou o Cintilante com a Tira para que ele pudesse protegê-la. E ela fala que sim, nem sempre eles podem estar do lado dela. Um dia ela vai escolher o próprio caminho e é melhor ter o Cintilante por perto. E agora que eles firmaram um pacto, ela pode invocar ele quando quiser. E a Shiné fala que se for o Shin, ela vai correndo sempre que ele tiver com problemas. E o Shin fica feliz porque, sendo sincero, é pra ela que ele recorre sempre que tá em apuros. E a Shiné fica toda feliz e fala que pode contar com ela. Aí no dia seguinte, no meio da floresta, eles estão chegando em Farnid, e parece que tem alguém indo na direção deles de nível bem alto. Aí a Shiné explica que ela acabou de enviar uma mensagem pro Jirarte, então eles devem estar ali pra receber eles. E realmente é esse o caso, eles foram a mando do primeiro rei, e vão guiar eles até a mansão. Aí o Shin guarda a carroça e o Cintilante diminui de tamanho. Ô, bichinho feio, hein? Parece que esses dois aí são descendentes diretos do Jirarte. Então eles chegam no reino e o Shin já vai encontrar o Jirarte, que tá inteirão e fala pro mestre dele que não pensava que veria ele novamente nessa vida. Que isso, cara, eu achei que o Jiraiya ia ser um velhinho na beira da cama, morrendo. O cara tá mó inteirão, parça. E que coisa adorável a Shiné, né, cara? Eu gosto muito dela. Agora o cachorrão aí não dá, Cintilante não dá, pelo amor de Deus. É o nome genérico ruim, é o pior nome genérico ruim da história. Mas é isso, quem assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Dá o like se você gostou, comenta aí qualquer coisa. E é isso, tamo junto, valeu, falou.